Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham sempre nas redes sociais. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fonte, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Queridos, quero pensar com você nesta noite sobre algo muito sério que é tão comum nos dias de hoje, né? Mas antes eu gostaria de pedir que você, se você for abençoado com esta palavra, compartilhe, nos siga na rede social, no Facebook, no YouTube, vai lá no canal do YouTube, Pastor Paulo Fontes MDA, curte, se inscreve, tá o link aí embaixo para se inscrever, ó, o link aí embaixo para se inscrever, enfim, e compartilhe nosso canal. Quero pensar com você sobre o tema o caminho de um suicida. Queridos, e nós vamos analisar esse texto partindo do princípio do Evangelho de João, e eu quero antes fazer algumas considerações aqui. O suicídio, amados, é fruto da ilusão de colocar fim ao sofrimento através da morte. Eu vou acabar com esse sofrimento, vou dar cabo da minha vida. Isso é ilusão. Você tentar colocar o fim ao sofrimento através da morte pelo suicídio, não funciona. Eu quero dizer para você que a figura de um abismo pode ilustrar a direção ou seja, do suicídio. Um abismo. Eu não sei se você já olhou para um abismo, mas a figura de um abismo pode ilustrar a direção de um suicídio, visto que um abismo tem um final incerto, onde não se visualiza o que acontecerá, mas sabe-se que a dor e a morte podem ser encontradas lá no fundo do abismo. Meus queridos, ficar perto de um abismo, de um lugar perigoso. Olha, abismo já representa perigo. E é muito perigoso ficar próximo a um abismo, pois um passo em falso pode não ter mais volta. Fique certo disso. Preste atenção que a vida de Judas é um exemplo bíblico, mas claro, a respeito do tema suicídio. Os evangelhos falam um pouco sobre Judas, demonstrando a pouca proximidade ou simpatia dos autores com a sua pessoa. Queridos, Mateus, o Evangelho de Mateus, cita Judas pelo menos 6 vezes. Marcos cita 4 vezes. Lucas, 5 vezes. Quase todos os relatos concentrando no momento da traição. Já o Evangelho de João, além de citar mais vezes, no total de 9 vezes, também fala alguns aspectos sobre Judas, não citado em Marcos, Mateus e Lucas. Não foram citados nos outros evangelhos. Por isso, nós podemos estudar, a partir do Evangelho de João, qual foi o caminho
que Judas trilhou até o suicídio e aprender o que não deve ser feito através do seu mau exemplo. Judas é um mau exemplo. Então, através do Evangelho de João, nós vamos ter o entendimento do caminho traçado, percorrido por Judas até o suicídio. E juntos vamos aprender o que nós não devemos fazer através do mau exemplo de Judas, ok? Portanto, meus queridos, eu quero lhe fazer a primeira pergunta da noite. O que leva uma pessoa ao suicídio? Pois bem, vamos refletir sobre o caminho de um suicida, trilhando rumo ao abismo a partir da narração do Evangelho de João. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, no caminho percorrido por Judas, é o descuido espiritual. Olha o que é que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70 e 71. Vai nos dizer assim: replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12. Olha a pergunta de Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a ele, a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Pesada essa afirmação de Jesus. Observe que o primeiro passo rumo ao abismo do suicídio é o descuido espiritual. Peraí, pastor. Judas era um dos 12, estava ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Era o tesoureiro da equipe. Mas tinha um detalhe: enquanto Jesus falava sobre ser o pão da vida, em seu discurso evangelístico, no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 40, muitas pessoas não aceitaram a mensagem de Jesus Cristo, conforme narra o capítulo 6 de João, capítulo 41 até o 52. Não vai dar para nós citarmos todos os textos aqui. Nós vamos ler apenas alguns. Até mesmo, alguns discípulos ficaram assustados com a maneira com que Jesus apresentou a mensagem do pão da vida, achando ser duro aquele discurso de Jesus no versículo 60 do capítulo 6 de João. Eles acharam duro o discurso, assim como o mundo, as pessoas que estavam lá no mundo. E Jesus, no versículo 61 até o 67 do capítulo 6 de João, Jesus repreendeu a incredulidade deles e perguntou se eles queriam ir embora também. Olha, os outros já foram embora. E vocês, querem ir? Vão embora. Foi neste momento que Pedro, representando os 12, disse: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Está no versículo 68 do capítulo 6. Então preste atenção, que Jesus não estava preocupado com bajuladores, não. Com puxa-saquismo, não. Jesus tinha que pregar a verdade, e a verdade tem que ser pregada. E pregador, seja ele pastor, evangelista, missionário, o que for, se não tem coragem para pregar a palavra de Deus, não pregue. Isso é fato. E a partir desse diálogo, que Jesus disse que um deles
seria o diabo, referindo-se a Judas, conforme diz o versículo 71 do capítulo 6 do Evangelho de João. As palavras de Jesus demonstram que o diabo já estava tentando Judas bem antes de consumar a traição. Ou seja, Judas ouvia os ensinamentos, ouvia a palavra de Deus pela instrumentalidade de Jesus, mas não praticava, era apenas ouvinte. Judas não saiu com a multidão que abandonou Jesus, mas ele ficou entre os murmuradores com os demais discípulos. E o que me chama a atenção, meus irmãos, Jesus sabia o que acontecia entre os discípulos, conforme diz João capítulo 6, versículo 62. E por isso, Jesus falou estas palavras duras, mesmo depois da linda declaração de Pedro no capítulo 6, versículos 68 e 69. O evangelista João, ele abre um parêntese em narração para explicar o que estava acontecendo referente a Judas, no versículo 71 do capítulo 6. A murmuração é um sintoma de descuido espiritual. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o que Judas estava fazendo entre os discípulos e da sua frieza na fé. Pois bem, quando a pessoa se descuida de sua espiritualidade, começa a caminhar na direção contrária dos propósitos de Deus para suas vidas, aproximando-se do abismo chamado suicídio, impedindo a visão da fé sobrenatural que fortalece a vida cristã, o caminho no sentido oposto a este abismo seria o cultivo de uma espiritualidade fortalecida na palavra de Deus, que nos alimenta e gera em nós fé, conforme registra Romanos capítulo 10, versículo 17. Queridos, pelo amor de Deus, entenda isso de uma vez por todas. O descuido espiritual aproxima você do abismo do suicídio. Pense nisso, com muito carinho. Segunda coisa que eu quero destacar aqui são as expectativas erradas que nutrimos em nossos corações. João capítulo 12, versículo 4 a 6, vai dizer: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, onde guardava os pertences, tirava o que nela se lançava. Queridos, um outro passo em direção ao abismo do suicídio é a busca por expectativas erradas que nutrimos em nossos corações. Jesus, ele foi ungido por Maria, irmã de Lázaro. Logo após a ressurreição de seu irmão, lá em João capítulo 11, do versículo 38 ao 44, e faltando 6 dias para a Páscoa, em que Jesus seria traído, lá no capítulo 12, do versículo 1 a 3, o ato de adoração de Maria foi um ato de gratidão, um ato de amor a Jesus por aquilo que ele representava para sua família e o milagre operado na vida de seu irmão Lázaro.
Mas Judas, ele não entendeu, muito menos se sensibilizou com aquilo que Jesus havia feito na vida e na família de Lázaro. Meus amados, o evangelista João, ele abre um segundo parêntese para explicar o que acontecia com Judas e denuncia sua prática corrupta de usar o dinheiro que não era dele. Está lá em João capítulo 12, versículo 6. Pois bem, aparentemente, Judas seria o tesoureiro do grupo dos discípulos de Jesus. Capítulo 13, versículo 29. Este comportamento de Judas, amados, demonstra que alimentava expectativas erradas, que o conduziu em direção contrária dos propósitos de Deus, dos ensinamentos de Jesus Cristo. O caminho de volta para a direção correta seria uma reflexão sobre as suas próprias intenções e confessar ao Senhor todo o pecado, buscando renovo na presença de Deus, conforme narra o salmista no Salmo 32, versículo 1 a 9. Meus amados, as expectativas erradas geram na vida do indivíduo frustração, gera na vida do indivíduo contrariedade, fazendo a pessoa pensar que tem tudo para dar errado em sua vida, bom como faz gerar contrariedade por onde ele passa. É o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 16, versículo 1. Daí, a pessoa começa a reclamar, começa a murmurar, começa a discordar de tudo, e todos à sua volta. Está todo mundo errado, todo mundo que está em nossa volta está errado. O que é isso? Acaba levando a outro abismo, que é o isolamento. E eu quero dizer uma coisa para você. As expectativas erradas que nutrimos em nossos corações nos levam ao abismo do suicídio. Nos deixa muito próximo do abismo do suicídio. Terceira coisa que eu quero destacar nesta noite, meus amados, é o isolamento. João 13, 2 diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Ainda no capítulo 13, do versículo 27 ao versículo 30, vai nos dizer assim: e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que te pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera para comprar o que precisávamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Queridos, o terceiro passo para o abismo do suicídio é o isolamento. Judas, ele participou normalmente da última ceia com os discípulos e teve seus pés lavados pelo Senhor Jesus, conforme diz o capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11, mesmo tendo já intencionado a sua traição, de acordo com o capítulo 13, versículo 27,
Percebe-se neste episódio, bem como em alguns outros, que Judas não está interagindo com o restante dos discípulos, com o grupo de discípulos. Meus amados, em todo o tempo, nota-se a conversa de Judas apenas com Jesus. Enquanto os outros discípulos estão constantemente conversando entre si, como Pedro, Tiago e João, que eram quase inseparáveis, sempre um ao lado do outro e os três ao lado de Cristo, conforme narra Marcos capítulo 5, versículo 37, Marcos 2, versículo 9, Marcos 13, versículo 3, Marcos 14, versículo 33. Queridos, Judas não se nota o contato dele com outros em momento algum. Era aquele cara isolado, aquela estrelinha apagada. Durante a ceia, durante aquele momento do lava-pés, os discípulos conversavam entre si sobre quem seria o traidor. Está lá no capítulo 13 de João, versículo 22 até o 25. Mas o evangelista Mateus revela que Judas perguntou pessoalmente a Jesus. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Mateus capítulo 26, versículo 25. Além disso, meus amados, o fato de os outros não entenderem o que Jesus conversava com Judas, lá no capítulo 13 de João, no versículo 27, apenas deduzindo ser alguma ordem específica, sem, contudo, dialogar com Judas em momento algum. Demonstra que já estava isolado no grupo. Está no capítulo 13, versículo 29. Eu quero dizer para você que o isolamento é um passo largo para o abismo do suicídio. Quando a pessoa está sozinha, sua mente vagueia, viaja, como diz o ditado. O ditado diz: cabeça vazia, oficina do diabo. E olha que é verdade, viu? Cabeça vazia, oficina do diabo. E foi isso que aconteceu com Judas. Pois o texto ele deixa bem claro, duas vezes, que o diabo estava na vida de Judas. Está lá em Marcos capítulo 13, João capítulo 13, versículo 2 e versículo 27. Queridos, um dos cuidados que se deve ter com a pessoa que tem tendência ao suicídio é nunca a deixar sozinha. Se trancou no quarto, vai junto, bate na porta, pergunta o que está acontecendo. Está isolada lá no canto, vai lá, conversa, dialoga. Mas não deixa aquela pessoa sozinha. Quando a pessoa ela fica sozinha, essa pessoa se torna alvo fácil de maus pensamentos, emoções negativas e principalmente influências malignas, bem como também de pessoas mal intencionadas, que se aproveitam da fragilidade de quem está só e indefeso. Queridos, o caminho de volta dessa direção errada, do isolamento que leva ao abismo, do isolamento que leva ao suicídio, é a busca da comunicação, do diálogo, o relacionamento saudável com pessoas que possam te edificar, pessoas que possam te abençoar, pessoas que possam te erguer para o alto. Porque tem pessoas que veem que você já está na beira do abismo e vão te aconselhar a ir de fundo no abismo. Entende?
Você consegue compreender isso? Amém? Eu quero dizer uma coisa para você. O isolamento nos aproxima do abismo do suicídio. Não se isole. Não se isole. Procure se relacionar com pessoas que possam edificar a sua vida, que possam abençoar a sua vida, com palavras abençoadoras, com conselhos vindo da parte de Deus. A quarta coisa que eu quero destacar nesta noite é o desamor. João 13, 26 diz assim: respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Queridos, o desamor é um outro passo em direção ao abismo do suicídio. Jesus recebeu de Judas uma última demonstração de amor e de carinho. Presta atenção que Judas recebeu de Jesus uma última demonstração de amor e carinho durante a última ceia. Quando Jesus lhe deu um pedaço de pão molhado, o que era um hábito de homenagear alguém durante uma festa, Judas apenas mantinha a aparência e sua única demonstração externa de carinho para com Jesus foi o beijo que ele deu ao entregá-lo aos soldados romanos, conforme narra o evangelista Lucas no capítulo 22, versículo 47 e 48. Mateus descreve o suicídio de Judas e deixa claro que o sofrimento que o tomou foi o remorso. Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. Não houve arrependimento, houve remorso. Jesus deixou claro seu amor incondicional até mesmo a um traidor. Contudo, Judas não conseguia mais absorver qualquer demonstração de amor. Seu coração estava endurecido. E como o texto deixa claro, o diabo já tinha achado lugar na vida de Judas. O que afasta toda possibilidade de amar. Queridos, a melhor coisa, presta atenção, que se pode fazer a uma pessoa que tenha tendência ao suicídio é demonstrar amor incondicional. Mesmo sabendo que muitas vezes você amando essa pessoa incondicionalmente, você não será correspondido. A insensibilidade que toma o coração da pessoa, aquela pessoa já enfraquecida espiritualmente, decepcionada, solitária, a leva a perder o amor por si mesma. Ela a leva a perder o amor por Deus e pelas pessoas. Jesus, ele nos ensinou em Lucas capítulo 10, versículo 24, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a pessoa perde seu amor por Deus,
em primeiro lugar, perde o seu amor ao próximo, perde o seu amor de si mesma, está num declínio muito forte, rumo ao abismo do suicídio. E qual seria o caminho de volta? Seria aceitar o amor de Deus, que nos perdoa e nos ensina a amar, conforme diz a carta de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10. Meus queridos, o desamor nos aproxima do abismo do suicídio. A quinta coisa que quero destacar nesta noite, no capítulo 14 de João, versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Deixa eu falar uma coisa para você. A quinta coisa é o descrédito, viu? A falta de fé é um outro passo no caminho para o suicídio. Quando a pessoa cai no descrédito, desacredita de tudo aquilo que lhe foi ensinado, que ele achou que aprendeu, e ele desacredita tudo aquilo que lhe ensinaram, que ele aprendeu, e então ele passa a viver sem fé, ele passa a viver sem esperança. E no capítulo 14 e 16 de João, revela ensinamentos particulares de Jesus aos seus discípulos. E no capítulo 17 de João, Jesus intercede pelos seus discípulos. Jesus ora pelos seus discípulos. E o que me chama a atenção é que durante este momento íntimo de Cristo com os seus discípulos, Judas sai e volta uma vez. Capítulo 13, versículo 30. E depois, ele entrega Jesus, separando-se definitivamente. João capítulo 18, versículo 1 a 8. Num desses intervalos, Judas foi negociar a traição com os sacerdotes no templo, conforme registra o evangelista Lucas no capítulo 22, do versículo 1 a 6. E durante o discurso de Jesus prometendo enviar o Espírito Santo, no capítulo 14, do versículo 15 a 21, Judas, tendo voltado do seu pacto de traição, perguntava duvidosamente sobre a manifestação de Jesus em seu espírito, desejando saber como seria. E o mestre explica que enviaria o Consolador, conforme narra o evangelista João no capítulo 14, versículo 23 a 29. Logo em seguida, meus queridos, Jesus avisa que vem aí o príncipe deste mundo, João 14, 30, referindo-se ao espírito ou principado citado pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, que entraria em Judas, juntamente aos poderosos aliados a ele. Lucas capítulo 22, versículo 3. Queridos, Judas caiu em si de seu descrédito diante das pessoas de si mesmo para com Deus, quando tentou devolver as 30 moedas de pratas que havia recebido por entregar seu mestre. Mas já era tarde. Embora tenha lançado estas moedas no santuário, numa tentativa de talvez aliviar a sua consciência, mesmo assim, ele sentiu um peso
da sua condenação. Mateus capítulo 27, versículo 3 a 5. Deixa eu falar uma coisa para você. Foi a partir deste momento que Judas não conseguiu mais acreditar que haveria uma solução. Uma das coisas, queridos, que podem ser feitas para as pessoas com tendência ao suicídio é ajudá-las a sonhar. É planejar algo para o futuro dessa pessoa ou dessas pessoas, dando-lhes boa expectativa para cada dia. Entende? Quando não se crê em Deus, as coisas elas ficam difíceis a cada instante, nos aproximando do abismo. A pessoa desacreditada em si mesma, a pessoa desacreditada nos outros, a pessoa desacreditada em Deus, fica desiludida da vida e não consegue contemplar expectativa para continuar vivendo. Isso é muito triste. E eu quero dizer para você que o caminho de volta dessa direção errada, rumo ao abismo do suicídio, é buscar se alimentar em esperança e fé, voltando a sonhar. Não apenas ouvindo a palavra de Deus, mas praticando, crendo que ela é viva e eficaz. Porque o discreto nos aproxima do abismo do suicídio. A sexta coisa, meus queridos, que quero destacar nesta manhã, são as más influências ou as más companhias. Capítulo 18 de João, do versículo 1 ao 5, nos diz a palavra de Deus. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas, sabendo, pois, que Jesus, todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam eles: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Queridos, as más influências são parte fundamental de um último passo para o abismo do suicídio. Bastando apenas um passo em falso para cair no abismo. E Judas fez isso. Deixou a companhia de Jesus, deixou a companhia dos discípulos para se envolver com pessoas maldosas, com pessoas maliciosas, com pessoas ruins. Além disso, existe influência maligna, que é espiritual, tentando a pessoa a todo tempo. Diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8. Percebe-se, meus queridos, que Judas conhecia a rotina de Jesus, de sorte que ele sabia para onde Jesus iria com os seus discípulos. Está lá no capítulo 18, versículo 1 e 2 de João. Foi Judas, meus amados, quem fez a proposta de entregar Jesus intencionalmente, sabendo que os sacerdotes queriam fazer isso. Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 26, versículo 14, relata isso. Judas, amados, foi ao encontro de Jesus, cercado de soldados bem armados, contra o Cristo, que como única arma usava o amor. João capítulo 18, versículo 2 a 5. Observe que
as más influências parecem contrastar com o isolamento anterior, mas significa que a pessoa já não consegue se relacionar positivamente, atraindo então sentimentos negativos e pessoas mal intencionadas, porque se isolou. Isso acontece hoje de forma voluntária, através da mídia e das redes sociais. Queridos, desde as notícias sensacionalistas, arrasadoras, que enfatizam a desgraça do povo, os fake news da vida, com o descontrole do uso da internet para difundir más notícias, principalmente a exposição aos sociopatas, que as redes sociais proporcionam facilmente, pode tornar a pessoa suscetível do suicídio um alvo fácil, viu? A pessoa enfraquecida emocionalmente, a pessoa enfraquecida espiritualmente, muitas vezes só precisa do empurrãozinho para cair de vez no abismo do suicídio, meus queridos. Uma palavra maldita pode ser uma pedra que derrube de vez aquela pessoa no abismo do suicídio. E por isso a palavra de Deus nos diz, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto: não vos enganeis, as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. O caminho de volta deste perigo tão próximo do abismo do suicídio é tomar todo o cuidado possível com as más influências e procurar ajudar urgente essa pessoa. Ou essa pessoa procurar ajuda urgente de pessoas que possa edificar a sua vida, que possa oferecer proteção, que possa trazer um conselho vindo da parte de Deus para a vida dessa pessoa. Porque assim, as más influências, as más companhias nos aproximam do abismo do suicídio. Pensa nisso. Deixa eu falar uma coisa para você, te dar um conselho aqui. Saia de perto do abismo do suicídio. Abandone as más conversações. Abandone as más companhias. Queridos, ao analisar o caminho de Judas, eu e você, nós percebemos que estas pessoas que deu na direção errada, que o levou ao abismo do suicídio, começando pelo descuido espiritual, as expectativas erradas, o isolamento, o desamor, o descrédito, até as más influências, as más companhias, Judas chegou ao final da linha sem conseguir voltar. Eu quero chamar sua atenção para isso. E quero te dizer que o caminho de volta, no sentido oposto ao que Judas fez, pode ser, primeiro, cuidado espiritual com a oração, com a leitura da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de meditação na palavra de Deus. A segunda coisa, nós precisamos nutrir bons sentimentos, boas expectativas maduras. Terceiro, nós precisamos ficar sozinhos, estar sempre bem acompanhado, nunca sozinho. A outra coisa, nós precisamos nos alimentarmos do amor, amando
e sendo amado. Uma quinta coisa, um quinto conselho: fortaleça a sua fé e os seus sonhos para o futuro, porque quem não sonha já está morto. Sexto conselho para você: procure boas influências, procure pessoas boas, que tenham influências espirituais saudáveis, que sejam influências emocionais também saudáveis. Se você ou alguém que conhece tem alguma tendência ao suicídio, faça essas coisas que nós citamos aqui nesta noite, nesta mensagem. Pastor, eu esqueci. Assista o vídeo no Facebook, no YouTube, volta e aprende a lição, escreve tudo que você tem que fazer. Queridos, faça essas coisas que nós citamos aqui. O caminho de Judas, que conduzirá ao abismo sem volta. Jesus te ama. Jesus lhe dará uma nova chance de continuar vivendo. Jesus pode mudar tudo em tua vida. Acredite nisso. Jesus pode reescrever a tua história. Não faça como Judas, que não quis voltar para o caminho certo. Busca o caminho da vida, meu amado, minha amada, e não o caminho da morte. Busca o caminho da vida e não o caminho da morte. Permita-me orar por você. Quero saudar aqui algumas pessoas antes mesmo de orar. A minha namorada, a irmã Rosemary Rodrigues Fontes. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. A paz, minha amada. Minha amada irmã e filha adotiva. Graça e paz, pastor. Julília Rodrigues. Ainda minha namorada aqui, aplaudindo aqui, com a graça aqui. A irmã Maria Divina. Graça e paz, minha irmã. Boa noite. Está dando boa noite a todos aqui, sejam todos bem-vindos. Espero que essa palavra tenha falado ao coração de cada um de vocês. E agora vou orar para que Deus nos abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco, Deus, diante da Tua presença com perdão dos meus pecados, meu Pai, para Te agradecer por esta palavra. Palavra que abençoou a minha vida. Espero que tenha abençoado, Deus, a vida dos meus irmãos, a vida de todos aqueles que nos acompanham ao vivo, a vida daqueles que não puderam acompanhar, a vida daqueles que ainda vão acessar essa live. E, ó Deus, que a Tua palavra encontre morada em cada coração daqueles que tiveram acesso a esta palavra. Abençoa, Deus, a minha esposa, a nossa família. Abençoa a irmã Julília com a sua família. Abençoa, Deus, a irmã Maria Divina, a irmã Rosinha, carinhosamente conhecida como Rosinha, a família. Abençoa a tua igreja aqui em Tupaciguara. Abençoa, Deus, nossas vidas. Abençoa, Deus, nosso ministério. Abençoa, Deus, a nossa cidade. Entra com providência, ó Deus, na extinção, ó Deus, desse vírus, desse coronavírus aí, para que o povo possa circular livremente na cidade e voltar, ó Deus, a adorar ao Senhor na beleza da Tua santidade, fazer aquela adoração comunitária em nossas casas de pedra chamada de templo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos dê uma quarta-feira, ó Deus, abençoada pelo Senhor, uma noite de repouso restaurador, para que possamos recobrar as nossas forças para o amanhã. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meigo e doce Espírito Santo de Deus, seja conosco e com toda a sua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe poderosamente. Fiquem todos na paz.